seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Bola Quadrada, nosso programa de toda segunda-feira. Vamos falar da rodada, muitos assuntos de esporte em geral. Você é nosso convidado e eu tô sempre aqui muito bem acompanhada com os meus amigos Fábio Altman, redator-chefe de Veja, e a Maurícia Gala, editor executivo de Veja e Veja Negócios. Muito bem-vindos. Obrigado, Fernanda. Animados? Bora lá, para mais um. Hoje promete, viu? E olha só, hoje é dia de rir, tá, meus amigos? Convidado especial, direto do Rio de Janeiro, é Marcelo Madureira, um dos humoristas mais conhecidos do Brasil, o coisinha de Jesus do programa Caceta e Planeta. Você é dessa época? Eu lembro bastante, tá? Mas, como nem sempre estamos aqui de brincadeira, temos também uma conversa séria com Carlos Teixeira, empresário do ramo de tecnologia, que vai nos dizer qual que é da Safiel, o projeto de fazer do Corinthians uma SAF. E claro, para deixar o programa ainda mais quente, a turma aqui da pesada, tá? Vai tratar da rodada do fim de semana. E claro, da Libertadores. A final será brasileira entre Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo, para surpresa de 0 pessoas? Será? A gente vai discutir isso. A bola é quadrada porque a verdade não desce redonda. Bela escalada. Bela escalada, temos muita coisa nesse programa. Olha só, então para começar, vamos começar logo com a tabela do Brasileirão. Vamos dar uma olhada então, porque no topo, para dar uma variada, né, meus amigos? Olha só, não, Palmeiras... variada não tem, né, Fernanda? É com muita ironia que eu digo isso. Palmeiras, Flamengo, ali o Cruzeiro já tá 4 pontos do Flamengo, 5 do Palmeiras, desistiu Fernanda, já de competir. Eu acho que é importante falar para as pessoas que nos assistem que o programa não é o da semana passada, não é de 15 dias atrás. Parece que a gente está no dia da marmota. A gente já dorme, falamos 6 acorda vezes no mesmo Flamengo dia, e Palmeiras. Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo. Eu acho que perdeu a graça, enfim. E digo mais, isso não mudará nos próximos anos. Continuaremos falando de Flamengo e Palmeiras pelos próximos anos. Pois é, a gente vai tratar da rodada aqui do Brasileirão. Alguma surpresa ou realmente não, nada? A grande surpresa do Brasileirão é o Mirassol, né? Rodada após rodada, impressionante. Ele vai classificar para a fase de grupos da Libertadores. Isso é histórico, inédito, né? E acho que um outro destaque, além do Mirassol, que de fato, né, é a grande surpresa, sem dúvida nenhuma, é a briga pela Libertadores, chegando ali São Paulo, Vasco, Corinthians. Eu acho que esse trio tá nesse balé aí, um dos três, dois dos três. E tudo isso só reflete o equilíbrio, com exceção de Palmeiras e Flamengo. Hoje em dia está muito equilibrado o Campeonato Brasileiro. Qualquer time pode ir para a Libertadores ou cair, é impressionante. E a recuperação dos times também, eu acho que vale destacar, né? Como a gente sempre tem dito sobre o VAR, a recuperação do Vasco, por exemplo. E agora, como que essa tabela está mudando, já que poderemos ter mais times na Libertadores, né? Caso tenhamos a G7 ali... já é, né? A G7 com certeza já pode chegar a G8. Né? Exatamente, aí vai depender da Copa do Brasil, quem ganhar a Copa do Brasil. Eu acho que a partir do próximo programa a gente podia esquecer o primeiro e segundo. E vamos falar do restante. Vamos falar só do restante. Já está resolvido. Vamos falar do final da tabela, do finzinho ali. A gente tem também os últimos colocados, dá para colocar pra gente? Porque, olha só, se fosse terminar hoje o Brasileirão, nós teríamos na Série B o Vitória, o Fortaleza, Juventude e Sport. Vocês acham que mais algum está perigando? A Juventude e Sport já foram, né? Eu acho que daí brigam do Bragantino para baixo. Bragantino, Inter, Santos e Vitória. E Fortaleza. Mas eu acho difícil que tanto o Inter quanto o Bragantino, que já estão com 36 pontos, precisa chegar a 42, 43, difícil que eles caiam. Ainda que o Bragantino corra um risco maior. Eu acho que do Santos para baixo, daí a gente vai ter... E o Santos tem uma tabela muito perigosa, né? O Santos pega o Palmeiras duas vezes. E pega o Flamengo fora. Então... Pois é. Então, a gente já falou de Brasileirão aqui por cima, mas não dá para deixar de falar da finalíssima da Libertadores em Lima. Lá no Peru, vai acontecer no dia 29 de novembro, daqui exatamente um mês, né? Já estamos no mês da final da Libertadores. E olha só, vai ter uma história muito interessante que a gente já viu em 2021, né? E que se repete agora. Já vou deixar a pergunta para vocês. É um repete ou uma revanche?
O que vocês acreditam entre Palmeiras e Flamengo? Eu queria bater na tecla do desequilíbrio novamente, né? Porque aí você pega as últimas Libertadores, Palmeiras e Flamengo acabam se revezando, um dos dois sempre vai estar lá ou na semi ou na final. Né? Isso é inédito no futebol brasileiro. Né? Historicamente, o futebol brasileiro nos últimos 100 anos foi marcado por alternância de títulos, com times muito equilibrados. Né? E antes, o domínio sempre foi esportivo dos times. Então houve o domínio do Pelé, do Santos de Pelé por razões esportivas. Houve o domínio do Palmeiras, do Emílio da Guia, por razões esportivas. O domínio de Zico, por razões esportivas. Hoje o domínio é puramente financeiro. Então vai ganhar quem tem mais bala na agulha, vai ganhar quem tem mais grana na conta corrente. Agora, indo no específico da sua pergunta, acho que tem um gostinho de revanche, né? E acho que tem um personagem muito interessante nessa final, que é o Andréas Pereira. Sem dúvida. Sim. O Andréas que falhou... Foi o vilão? Foi o vilão, né? E agora está do outro lado. E agora está do outro lado, assim, no jogo contra o Flamengo e Palmeiras no Maracanã, foi vaiado pela torcida do Flamengo. Assim, é um personagem interessante e vai que ele falha agora do outro lado. Aí a história ele se devolve. fecha. Só tem que contar para ele que herói na Libertadores normalmente é herói improvável, né? Não quem a gente está esperando. Ele é o herói provável? Não saberemos. Ou ele é o anti-herói provável? Exatamente. Olha só, independente do resultado, né, o Brasil vai chegar a 25 títulos da Libertadores, igualando a Argentina, até que enfim, né? Um dos dois será tetracampeão, o mesmo feito ali de clubes da Argentina, como Estudiantes e River Plate, será o repeteco da final de 2021, né? Como já falamos anteriormente, deu Palmeiras, vai ser a quarta final de Liberta do Flamengo em 7 anos e a terceira final do Verdão em 7 anos, como a Mauri fica muito feliz de dizer. Esses dados comprovam a tese do Amauri. É impressionante. Talvez a Liga Brasileira seja a mais desequilibrada do mundo hoje. Né? Poucas ligas assim, tem 2 times que despontam. Tem o Botafogo do ano passado. O Botafogo é a exceção. Que justifica a regra. E o Fluminense? O Fluminense ganha a Libertadores, é a mesma explicação. Mas no fundo a gente sabe, só vai ganhar um brasileiro quem chegar com um caminhão de dinheiro, investir R$1 bilhão e montar um time capaz de fazer frente com o Palmeiras e Flamengo. E sem querer ser saudosista e sem querer ofender torcedores rubro-negros e torcedores do Palmeiras, eu tenho um pouco de saudade do tempo que tinha aquele desafio contra os argentinos na Libertadores. A Libertadores era um torneio que o Brasil tinha dificuldade em vencer, porque tinha a sombra dos argentinos. Os times uruguaios, né? Penharol, Nacional. E evidentemente a questão é econômica. Por que uruguaios e argentinos já não estão com essa bola toda? Porque são países em constante crise financeira. Também. E veja a virada do Palmeiras contra a LDU, né? Os torcedores do Palmeiras vão ficar bravos comigo. Não tem nada de épico nisso, não tem nada de mágico na camisa. Foi um time que investiu quase R$1 bilhão contra um time coitadinho ali, né? Então, que não dispõe de na verdade, financeiros. O resultado imprevisto e inesperado foi a derrota. Isso, claro. Porque o Abel Teixeira errou ao colocar o time para frente na altitude. Vamos enfim. trazer mais essa discussão, porque tem um personagem, né, grande nessa história, o Abel Ferreira. A gente vai ver o vídeo da vitória por 4-0 contra a LDU com esse personagem, né, o herói Abel Ferreira. Fio que tu podes superar, claro que podes perder. Claro que nós sabemos o quanto exigente é o futebol. Posso interromper um minutinho? Pode. Esse momento histórico, mágico, tem que ser documentado aqui. Parabéns, Abel. Esse homem, ele sabe o que ele faz, ele sabe o que ele fala. Ele falou, Leila, hoje será uma noite histórica, mágica. E realmente, tá? Obrigado. Abel, obrigada. É o maior técnico da história do Palmeiras, sem dúvida absolutamente nenhuma. Ele sabe disso e que eu sempre, sempre apoiei nos momentos positivos e nos momentos difíceis. Abel, a gratidão que eu tenho, agora eu estou falando como presidente do Palmeiras e como Leila Pereira, a gratidão que eu tenho pelo seu trabalho, pela pessoa que você é e por tudo que você proporcionou a mim e aos milhões de torcedores, isso não tem preço. Obrigado. Seremos eternamente gratos. Obrigada, viu, Abel? Realmente você tinha razão, foi uma noite mágica. Desculpa, gente, mas eu não aguentei, eu tive que entrar aqui. Obrigada. Boa noite. Boa Obrigado, noite. até já, Léo. Tchau, gente. Boa noite.
LDU, claro que a noite seria mágica mesmo. Noite mágica, sabe, Mas, como diria Leila E Ferreira. o Abel chorou nesse jogo, né? Então eu comparo com a postura do Felipe Luiz, que me surpreendeu, foi uma postura muito digna. Perguntaram para o Felipe Luiz, o que o Flamengo tem diferente dos outros times? Dinheiro, né? O poder econômico que está fazendo a diferença em favor do Flamengo. E o Palmeiras respondeu, magia. Magia. Agora, ela disse uma verdade. Com os resultados, de fato, Abel Ferreira é o maior treinador da história sem do dúvida. Palmeiras em todos os tempos. Quem acompanha. Eu repito aqui, eu acho que o Abel é a maior figura da história do Palmeiras, mais do que o Ademir da Guia. Acho sim. Aí eu já todo não esse concordo. rol de conquista. É uma fala forte. Ademir que estava na partida, assistiu a partida com o Ademir da Guia. Olha que olha honra. só. Sim, e falou muito sobre respeito, né? De respeitar tanto o adversário, quanto também as condições, né? Que tinha que reverter aquela situação. Fiquei muito impressionada, até porque eu tive a oportunidade também de falar com algumas pessoas do elenco do Palmeiras antes da partida, estavam todos muito concentrados, muito frios e muito seguros que iriam reverter esse placar. Foi realmente uma noite mágica para o torcedor, mas uma noite de muita qualidade técnica, né? Desses jogadores que já sabiam que era possível. Mas você sabe que mesmo palmeirenses mais fanáticos não consideram o Palmeiras desses últimos anos o melhor Palmeiras do ponto de vista de futebol mesmo. Palmeiras do início dos anos 90, com o Vanderlei Luxemburgo. O time dos 100 gols do Paulista. O time dos 100 gols. Isso. Nos anos 70, o time que tinha Ademir da Guia, Dudu, Leivinha, César, com Leão no gol. Mas é a geração mais vitoriosa, né? O time mais Do vitorioso. ponto de vista de estatística, sem dúvida, mas talvez do ponto de vista de beleza do futebol, Aí nem você me eles pergunta, acham. quem é o isso. favorito para Flamengo e Palmeiras? Eu acho que o Palmeiras leva uma vantagem que diz respeito à questão física. O time do Palmeiras é um time mais jovem, é um time de mais pegada. Assim, o time do Flamengo é um pouquinho envelhecido e vai ser uma reta final muito tensa agora de campeonato, tanto brasileiro e para chegar na Libertadores. Então acho que diante disso o Palmeiras tem um leve favoritismo para os dois títulos. E é importante lembrar que a final da Libertadores ela acontecerá nos últimos. Não terá terminado o Campeonato Brasileiro. Sim. O brasileiro termina em 7 de 7 de dezembro dezembro. e a final da Libertadores uma semana antes. É provável que estejam ainda disputando o título por um jogo e no meio dessa disputa eles têm a final da Libertadores. Agora, o que não dá para negar, né, é o Abel Ferreira com a torcida do Palmeiras, que defende o técnico, e tem motivo, afinal, trouxe muitos títulos. Mauri, você teve, né, uma experiência, uma história como técnico? Uma das viagens da minha vida, que não foram poucas. Já viajei muitas vezes na minha vida, já fiz muita loucura. Uma delas... Viagem qual metafórica? Viagem metafórica. Tem dois tipos de viagem aí. Uma delas Não foi... vai contar tudo, hein? Uma delas foi querer virar treinador de futebol. Eu fiz um curso no Sindicato dos Treinadores Profissionais do Estado de São Paulo, me formei em um curso de duração de quase um ano, né? Aprendi tática, posicionamento de jogadores, mas não consegui seguir a carreira. Tentei achar um emprego para trabalhar na Você foi aprovado no curso? Por incrível que pareça, fui aprovado, mas vou dizer para vocês, era moleza, viu? A prova era ridícula. É mesmo? Era ridícula ali. O que é o 4-3-2-1, coisas desse nível. E aí eu tentei conseguir emprego como técnico, eu já era jornalista nessa época, consegui um emprego no glorioso Clube Atlético Ipiranga, para treinar o Sub-13 do Clube Atlético Ipiranga. Mas aí não dava, né? Era muito... Mas você chegou a treinar em algum não, momento? não cheguei. Não cheguei, fiz a entrevista lá, o coordenador fez a proposta, mas eu não aceitei para continuar no jornalismo. Mas você sabe quem vai aparecer, vai entrar em campo agora, né? Não faço a menor ideia. Inteligência artificial. Vamos ver o que nossa produção preparou com a IA? Olha lá. Olha, Fernanda, estou muito feliz de levar o São Paulo ao 4º título mundial de clubes, mas agora vou seguir meu verdadeiro sonho, virar jornalista de economia. Achei uma ironia dessa repórter aí. Também a risada que achei um pouco irônica. Tem uma falha em inteligência artificial, o campo atrás é de futebol americano. Como sempre, a nossa IA. Ela é burra. A IA ela é burrinha. Não, e o melhor é que a produção pegou o look da final da Libertadores, exatamente. Atenção, Iá, eu não quero virar técnico de futebol americano, é futebol convencional, digamos não, assim. essa aqui, ó, eu tava no Monumental fazendo final Flamengo e Palmeiras. Não tinha São Paulo ali não, hein? Então viajou mesmo. Mas gostou? Ficou bom. Ficou legal, Aprovado? show de bola, aprovado. Pessoal, então a gente termina aqui o nosso primeiro bloco. Fica com a gente, porque já já a gente volta com um convidado de honra, tá?
Olá, voltamos! Como prometido, hora de rir, tá? Vamos para o nosso quadro Recordar é Viver. Fábio Amauri, eu vou convidar para o nosso vídeo um grande, genial humorista para conversar com a gente sobre futebol, sobre humor. Marcelo Madureira, muito bem-vindo ao Bola Quadrada. É um prazer ter você aqui com a gente, tá? Opa, o prazer é todo meu, Fernanda, o Mauri e meu querido Fábio. Que saudade. Já tem uma relação antiga, a gente se né? conhece desde a adolescência. Desde a adolescência. Então faz tempo, né, gente? Faz tempo. Antigo, então. Um namoro antigo. Nós somos amigos desde a adolescência. Isso. Ô Marcelo, vamos começar falando então sobre essa linha tênue, né? Relação de humor, o futebol. A gente sabe que hoje, até mesmo pelo formato das redes sociais, né? Utiliza-se muito essa resenha, o humor. Mas você, lá na frente, né? Já fazia isso com muita maestria. Para você, como que é essa relação? Não, porque o futebol ele faz parte da cultura do Brasil, da vida brasileira. Então, é óbvio que é objeto de trabalho do humorista, né, do artista de uma maneira geral. Agora saiu até um livro ótimo do Antônio Risério sobre o Pelé, muito bom, né? O futebol sempre é assunto, né? Engraçado ou sério, né? E eu gosto mais, né? Eu acho que eu tenho mais habilidade para estar pelo lado engraçado do futebol, né? Esse lado, o lado dos dirigentes, né? Principalmente, né? Dos jogadores, assim, cada vez mais peculiares, essa coisa nada toda, que o futebol faz parte da nossa vida, né, Fernanda? Obrigatoriamente. Agora, Marcelo, vocês... no Brasil. Oi, fala, desculpa. Não, então, vocês da Cacete Planeta cobriram várias Copas do Mundo ali nos anos 90, 94. Conta pra gente, assim, vocês brincaram com um monte de jogador de futebol, né? Romário, sim, Ronaldo. Tinha algum que era chato para fazer humor, assim, que não entendia a brincadeira? Você lembra algum episódio, alguma situação em que o cara não tenha entendido a relevância do trabalho de vocês? Não, eu até fui na Copa de 94, tinha o Zinho, né? Que todo mundo falava que parecia uma enceradeira. Isso, né? ele ficava girando. Isso. Ficava girando no meio do campo e a gente fez uma piada lá mesmo, em loco, né? Lá nos Estados Unidos, trocando o Zinho por uma enceradeira. E a enceradeira se saiu muito bem. E o Zinho ficou chateado. Mas, cara, fica chateado. Quem fica chateado com brincadeira, piada, tem dois trabalhos. Ficar chateado e depois disso ficar. Porque se o cara fica chateado, aí que você vai continuar fazendo piada mesmo. Exatamente. Eu vou até contar rapidinho uma história. O Bruno Henrique tinha a fama de pegar a criança no colo para entrar e a criança chorava, né? Eu falei, ô Bruno, o que acontece que você pega a criança no colo e ela chora? Ficou bravo comigo, não queria me dar entrevista até o final da temporada, viu? Marcelo, tem algum jogador técnico ou clube que você tem aquela vontade irrefreável de avacalhar hoje em dia? Cara, técnico tem vários, né? Mas assim, que hoje eu sou mais cismado com alguns jogadores de futebol, né? Que tem assim por exemplo, eu acho o Neymar, né? Uma coisa assim, um babaca, entendeu? Eu vejo, infelizmente, que o Vini Júnior está indo pelo mesmo caminho, aquele Hendrick, os caras ficam mascarados antes de se consagrar, né? São uns bobos, eles não gostam de jogar bola, eles gostam de aparecer em rede social, gostam de dar opiniões, coisas, né? E por isso que eles deviam ler
sobre o futebol, os grandes jogadores, para ter uma noção do que é assim, o craque de verdade. Você falou de mascarado aí, Marcelo, você chamava o Roberto Carlos de lateral mascarado, lembra disso? Claro, né? Lembro, sim. Mas ele era um cara brincalhão, sabia? Ele topava brincadeira. Tinha muita gente que topava brincadeira. Hoje eu acho que essa coisa, não, a minha imagem, né? Todo mundo é muito preocupado com a sua imagem, né? Essa bobagem, né? Porque é aquela história, né? Fora eu, quem é que não tem defeito? Agora, Marcelo, o jogador tem essa preocupação, fala. O Romário topava a brincadeira? Porque o Romário foi um personagem, além de 94, que roubou a Copa do Mundo e roubou também vocês, né? Conta um pouco. O Romário é um personagem em si, Fábio. Eu acho que você lembra, porque eu pelo menos, quando eu cobria pela Globo, eu ficava hospedado no mesmo hotel da seleção. E era muito engraçado, porque depois do jogo, né, a turma da imprensa, todo mundo ia pro bar e tal. E aí, assim, chegava o Romário, sentava no balcão, pedia um cafezinho, né? Aí, minutos depois, do nada, aparecia um grupo de pagode e começava a tocar. Aí, na sequência, já aparecia um bando de piranha. Aí, na sequência, era sempre o mesmo roteiro, né? Saiu um barraco entre as piranhas. Aí, o Romário, que só tomava cafezinho, pegava duas e subia, né? E em seguida chegava a polícia americana para dar uma ordem naquele barraco. Entendeu? Eu achava isso divertidíssimo, porque era sempre a mesma sequência, entendeu? Era uma espécie de... Era quase um ritual. Aliás, outro ritual que eu quero lembrar, que em 94 o Brasil só foi tetracampeão por um motivo metafísico, esotérico, porque na tribuna de imprensa estávamos sentados assim, juntos, os três, Juca Kfouri, Fábio Altman e eu. E fomos nós, com a nossa energia poderosa, que fizemos que o Brasil ganhasse aquele pênalti do Bádio, né? Fosse por espaço sideral. Essa que é a verdade. E você lembra que na final, Dustin Hoffman estava atrás da gente, torcendo para a Itália. Da Itália. Agora, isso que você falou é surpreendente, viu, Marcelo? Porque aqui na Veja o Fábio tem uma fama de azarado demais. Porque não é verdade. Ele vai aos jogos do time dele, o time dele só perde. O Corinthians é uma outra história. Como entregou assim em público. O Corinthians... Você está querendo falar de futebol ou você quer falar do Corinthians? A gente tem até uma foto de 94, né, do Fábio aí, para mostrar. Infelizmente eu não achei a foto com o Marcelo, mas tem uma foto que eu tô com o Bussunda e o Cláudio Manuel. O Marcelo devia estar sacaneando. Ele estava trabalhando. Estava trabalhando, isso. Trabalhando. Ao contrário do Fábio, você estava trabalhando, né? Tem o Bussunda também com o Romário aí, pra gente mostrar essa foto também aí, mas é até interessante, né, a forma que o Marcelo fala, porque hoje, ele dá a opinião dele forte, como deu agora sobre o Neymar, gera um cancelamento, né? Aí a foto do Romário. Fernando, eu não estou nem aí para isso. Eu ia te perguntar como que era nessa época, né? Se tinha esse hate também dos torcedores. Bom, naquela época você não era nem nascida, não tinha internet. Ah, já era sim, queria falar não, mas obrigada, hein? E a telefoto que o fotógrafo transmitia do banheiro do quarto do hotel. Lembra, Fábio? Com aquele barulhinho. A gente não dormia. Outro século, outra era. Não havia isso, mas eu nunca me preocupei. É óbvio que hoje é evidente, né? Eu não sou igual ao Gustavo Lima, não tenho jatinho, né? Não tenho Porsche, não tenho Lamborghini, não sou igual a Deolane Bezerra. Eu não sou influencer. Graças a Deus, não quero influenciar ninguém. Entendeu? E aquela história, se as pessoas quiserem me odiar, é um favor que elas me fazem. Marcelo, vamos falar do Flamengo, né? Que eu acho que você tem alguma afeição por esse time, né? Vamos falar de futebol.
Vem cá. A gente estava discutindo aqui muito do domínio do Flamengo e do Palmeiras aí nos últimos anos no futebol brasileiro, né? Meio verdade. que vocês tornaram todos os outros times meio um bando de tabajaras, né, Marcelo? Porque não dá jogo mais, só dá Palmeiras e Flamengo hoje no futebol brasileiro. Eu acho que isso se explica pela visão, né, por esses homens brilhantes que ocupam a CBF, né, a Confederação Brasileira de Futebol, que, por exemplo, hoje nós temos o presidente da CBF, é um homem que veio de Roraima, é uma potência do futebol mundial, é um homem de notório saber, e se você examinar, né, o comando, a organização do futebol brasileiro, aí você vê o resultado de todo o nosso sucesso, né? Essas figuras de filme mexicano, né? que ocupam lá os altos cargos de organização do futebol. Agora, o Flamengo e o Palmeiras descobriram, né, o potencial que o futebol tem, né, e estão no caminho, que eu acho que, poxa, a coisa que eu mais gostaria de ver é os grandes times brasileiros todos estarem em grande forma. Quer dizer, você ter campeonatos regionais, campeonatos nacionais, eletrizantes, sabe? O futebol de alto nível. E é óbvio, né, que com essas mentes brilhantes é a coisa que jamais vai acontecer mais. E tem mudanças, né, que até um pouco mais sérias. Por exemplo, eu vejo mais futuro no campeonato mundial interclubes, graças à globalização e essa coisa toda, do que no campeonato mundial de futebol, porque as seleções hoje mais não traduzem, né, não traduzem mais o melhor do futebol de cada lugar. Não traduz o melhor futebol. Para mim, a Copa do Mundo ficou uma coisa meio sem sentido, entendeu? Mesmo porque você tem o que eu acho saudável, né? Uma mistura, né? O time da França hoje só tem negão, né? Claro, são os melhores. Virou tudo francês. Antigamente, né, o Fontaine, Copa, só tinha cara branco, né? Então, houve uma miscigenação saudável do futebol que se traduz hoje muito mais nos times do que nas seleções nacionais. Aquele georgiano, por exemplo, que é craque, ele, se não tivesse mundial de interclubes, ele nunca ia aparecer no futebol mundial, não é verdade? Assim, Agora, Marcelo, voltando um pouco o humor. Tá difícil fazer humor hoje em dia, assim, cara, com o futebol? Fábio, Fala um pouco disso. O que o Brasil é o paraíso dos humoristas. Eu fico pensando, né? A minha filha mais nova mora na Holanda, né? Eu fico olhando lá, cara, não acontece nada. É uma dificuldade. Aqui é o contrário. Toda semana tem assunto, né? Então, eu faço o Agamenon, né? É um personagem que eu criei com o Hubert, já sei lá quantos anos atrás. A gente está no Substack e toda semana a gente escreve 2 vezes crônicas do Agamenon, né? Falando sobre a nossa realidade brasileira. E, cara, o que não falta é assunto. Quer dizer, ser humorista, né, pessoa jurídica, é bom, mas ser brasileiro da pessoa física é horrível. Porque é um país que o Brasil não acontece. Cara, o Brasil é uma bagunça, né? As coisas vão no vai da valsa, né? Nada se soluciona. Então sempre vai ter piada. O jeito é rir mesmo. A gente tem que rir. Tem que fazer piada. E a qualidade desse humor? Como que você avalia hoje, assim? Olha, eu vi um documentário sobre Humberto Eco, a internet deu voz aos imbecis. Tem muito humorista hoje, stand-up. Eu acho que parece uma endemia, uma pandemia.
Eu acho que a ciência devia buscar uma vacina, um remédio, alguma coisa. Na minha época, quem não queria estudar, quem era vagabundo, ia ser videomaker, fazer vídeo. Depois acabou o negócio de vídeo, aí quem era vagabundo ia virar DJ, né? DJ. Acha que é humorista. Então você tem uma quantidade animal de humorista, quer dizer, pessoas que se autodenominam humorista, não tem graça nenhuma. Agora, tem uns caras que têm muita graça, eu gosto. Vou dizer até, eu gosto do Caíto Miner e do Furlan, não sei se vocês já viram lá no programa deles, Falha de Cobertura, que é sobre futebol. Sim, eu adoro. O trabalho do Caíto em várias áreas, são dois grandes humoristas, sim. Né? Legal demais. São muito bons. E sobre final única no Peru? Sua opinião, Marcelo? Aliás, desculpa, baixou a quinta série aqui, Marcelo. Eu sou totalmente quinta série. Você vai encarar o Peru na final da Libertadores? Não, sempre de costas. Eu não sei, né? Porque vão fazer essa final lá. Eu estive em Lima na última final, ao qual o Flamengo sagrou-se, né, de maneira... Eu fui de ônibus, cara. Eu fui de ônibus do Rio até Lima, acompanhando a torcida do Flamengo. Eu e o Caco Barcelos, aliás. E foi uma experiência assim, inesquecível, porque eram torcedores, pessoas muito pobres que ganharam num concurso o direito de ir ali assistir o jogo, estadia e tal, e tinha que ir de ônibus. 5 dias de ônibus, sem parar, né? E dessa vez vai de ônibus também? Eu acho que sabe o que eu gosto? Eu gosto de assistir futebol em casa. Então já entendemos. Já entendemos. Não, sabe por que eu gosto de futebol? Agora tem essa mania, todo mundo fica vendo o jogo em pé. O jogo não é para ver em pé, o jogo é para ver sentado, concentrado. As pessoas ficam lá sapateando, não veem o jogo. Tá aí uma grande discussão do futebol, né? Sem dúvida. Senta ou não? Não. Tem que ficar sentado e quieto, entendeu? Prestando atenção no jogo. Como é teatro, Marcelo? A torcida é de teatro agora? Como assim? Ficar sentado e quieto? Mas tem gente que curte isso. Maravilha, vai lá e assiste. Eu gosto de ver futebol. Eu gosto de ver campeonato inglês. Eu gosto de ver campeonato islandês. Eu gosto de ver qualquer futebol. Eu fico sábado e domingo, eu fico catando, né, na televisão jogo de futebol, segunda divisão. Mas é assim, eu gosto de ver mesmo. Então hoje as transmissões são muito boas, né? Com exceção dos locutores que são chatos e essas estatísticas. E tem uma coisa que não existe no futebol assistência. Não existe. É passe. O jogador recebe um passe. Certíssimo. Marcelo. Essa coisa da estatística, eu tô com você aqui, é muito chato. É para basquete. Um babaca que inventou. Assistência em basquete. Entendeu? Ô, Marcelo, então a gente vai no box to box aqui. Fábio, eu tô atrás do teu livro. Pô, cara, que distribuidora é essa? A gente agradece. Pode escrever um livro muito bom sobre boxe. Eu vou te mandar um livro. O Alboneire do Zumba. Não, eu quero comprar. Eu vou te mandar um link e você compra, então. Tá certo, já fizemos um merchan aqui também. Não é merchan, o livro é bom. Eu sei que é bom. Marcelo, muito obrigada. Obrigado a você. Sempre prazer, sempre muito bem-vindo. Muito obrigado. A gente adorou falar com você hoje sobre futebol, sobre humor e que venha mais vezes, ok? Papo gostoso aí, Marcelo. Valeu. Obrigado, Marcelo. Valeu. Quando eu for a São Paulo, vamos tomar um café aí. Isso, vem fazer o programa aqui, no Gramado Sintético. E se for no Peru, me avisa que eu vou estar lá. Opa, isso é um convite? Não, mas até lá, Marcelo. Beijo pra vocês. Valeu. Tchau, valeu. Tchau. É isso, pessoal. Recordar é viver, né? Muito legal falar com o Marcelo. E a gente volta logo mais. De volta para falar de dinheiro. Hora de revelações bem importantes, viu?
Um grupo de empresários ligados ao Corinthians está bolando um projeto de SAF para o Timão. Vamos chamar para conversar com a gente o Carlos Teixeira, do ramo de tecnologia, para explicar melhor essa ideia. Carlos, oi, seja muito bem-vindo ao Bola Quadrada, prazer conversar com você. E não tem como não te perguntar qual que é a da Safiel. Bom, boa tarde a todos, um prazer estar com vocês. Bom, qual que é a da Safiel? Bom, a Safiel ela propõe separar as propriedades de futebol do clube associativo, migrando essas propriedades para uma nova empresa com gestão altamente profissional, com nível de governança compatível com as empresas que operam com capital aberto, né? Tudo isso para destravar muito o valor do Corinthians e colocar ele na rota dos times vencedores, né? Em poucas palavras, é isso. Carlos, em quais aspectos a Safiel se diferencia de outras SAFs aí do mercado brasileiro, né? Pela minha impressão, ela se aproxima mais da SAF do Atlético Mineiro, que não funcionou muito bem. Você pode falar um pouquinho sobre as diferenças deste projeto para outros projetos? Amaury, a Safiel ela é uma SAF onde os acionistas são os torcedores, né? Então nós gostamos de nos classificar como uma SAF democrática, ou seja, ao contrário de Atlético Mineiro, Cruzeiro, Bahia e todas as SAFs que a gente viu serem formadas aqui no futebol brasileiro, a Safiel ela é detida pelos torcedores, né? O que isso cria de diferenciação? Primeiro, não há a figura de um controlador, né? De um grande controlador. E quando nós temos grandes controladores, como no caso dos clubes aqui que a gente acabou de mencionar, né? A imagem do futebol e do clube, né? Do clube, da empresa futebolística, ela se confunde demais com a imagem desse dono, né? Isso traz uma série de desdobramentos para a identidade do clube, né? No caso específico do Corinthians, que é um clube que tem uma história bastante ligada à participação popular, à democracia, nós entendemos que um modelo de SAF com a cara de um dono não faria jus à história corintiana, né? Fora isso, a gente pode citar algumas vantagens de você não ter um grande dono, né? Ou um pequeno grupo de donos do seu clube, né? Primeiro que esse acionista ele poderá deter os rumos desse clube de futebol, ele poderá vender para quem ele quiser, ele poderá, como a gente viu no caso do John Textor, confundir o caixa do clube dele com de outro clube que ele eventualmente adquira, né? Então, além de fazer jus à história democrática e participativa do Corinthians, nós também evitamos uma série de problemas quando você vende o futebol a um determinado dono, tá? O nosso modelo de governança, nós temos uma arquitetura de governança que permite que o controle esteja distribuído por centenas de milhares de torcedores, sem que nenhum torcedor especificamente tenha controle relevante. Então, a participação é sempre democrática e o modelo de gestão é impessoal, em linha com grandes empresas de capital aberto. Agora, Carlos, se o controle é diluído, como é que serão tomadas as decisões? Quem responderá pelas decisões do time? Vamos ao modelo de governança, Amaury. Os acionistas eles elegerão um conselho de administração, tá? Esse conselho de administração ele tem 5 conselheiros independentes e 5 representantes dos torcedores e do clube associativo, tá? Quem tem mandato executivo dentro do conselho de administração são os 5 conselheiros independentes, tá? Esses conselheiros independentes eles têm mandato dos acionistas, tá? Para contratarem, supervisionarem, criarem as metas e darem o limite orçamentário para o CEO, né? E esse CEO, por sua vez, monta a diretoria executiva, supervisiona ela e presta contas ao Conselho de Administração. Além da eleição do Conselho de Administração,
os acionistas, no caso os torcedores e o clube associativo, também votarão no Conselho de Fiscalização, que será um órgão autônomo e poderá fiscalizar todos os atos da gestão, né? Conselho Cultural, que é um conselho muito ligado à preservação do patrimônio imaterial do clube, e o Comitê de Governança, que é um órgão-chave que basicamente cuida para que o que está estabelecido estatutariamente, especificamente no que diz respeito à qualificação técnica e ética dos participantes às cadeiras nos conselhos, né, administração, fiscalização e cultural, cumpram os requisitos estabelecidos no Estatuto. Agora, Carlos, como envolver a torcida do Corinthians? Teve um movimento recente, né, do ano passado, de quitar a dívida do estádio, né, que está avaliada em mais ou menos 700 milhões de reais. A campanha começou muito forte, mas ela praticamente estancou. Hoje está em torno de 40 milhões, talvez um pouquinho mais do que isso. Ou seja, a torcida no começo aderiu à ideia, mas com o passar do tempo foi perdendo atração e praticamente foi paralisado esse movimento. Como levar os torcedores para essa ideia da Safiel? Perfeito, Fábio. Essa pergunta do paralelo com a vaquinha, ela surge bastante, né? Então, eu acho que cabe esclarecer logo de cara que a gente está falando de operações de naturezas muito diferentes, né? Nós tivemos aí aproximadamente 150 mil CPFs que se envolveram na campanha do Oi Arena, fazendo contribuições, valor médio baixo, né? Eu acredito que o valor médio esteja em torno, vamos fazer uma conta rápida aqui, talvez em torno de R$40, talvez um pouquinho mais, né? E aqui nós estamos falando de um modelo diferente, quer dizer, o torcedor aqui ele vai comprar ações, né? Ações que continuarão de propriedade dele, né? Com uma forte tese de valorização. Então, muito diferente da campanha do Oi Arena, onde os torcedores faziam uma mera doação. Aqui, no caso da Safiel, nós convidaremos todos os corintianos para que adquiram ações, né? Essa estratégia de distribuição de ações será uma estratégia muito coordenada com o sindicato de bancos. Nós teremos... essas ações elas estarão organizadas em potes de ações, né? Um pote direcionado para o que a gente está chamando de reserva popular, o outro pote de varejo amplo e o terceiro pote é um pote para investidores profissionais, né? Corintianos que investem acima de um determinado valor. Então, com isso, nós envolvemos uma rede de bancos bastante grande, né? Um verdadeiro sindicato bancário, e teremos na ponta todos os canais de distribuição dos bancos trabalhando para a comercialização dessas ações, tá? Então, muito... Eu entendo a comparação com a Arena, parece algo que faz sentido comparar, mas se a gente olhar a natureza, tanto da doação versus a aquisição de uma ação, e se nós olharmos também para toda a rede bancária que fará a distribuição dessas ações, a gente tem cenários aí muito diferentes, tá? Agora, Carlos, o torcedor corintiano vai se perguntar para quando é essa Safiel? Quando ela será deflagrada? Quando ela passa a funcionar? Enfim, 1 ano, 2 anos, mês que vem? Quando será? Olha, Fábio, nós ficamos 5 meses maturando o projeto, debatendo ele muito, não apenas com os corintianos, nós debatemos muito com os corintianos, mas nós debatemos muito o projeto com advogados e com o mercado de capitais, né? Porque é um projeto que precisa agradar o corintiano, precisa agradar a CVM, precisa agradar o mercado de capitais. Quer dizer, a gente tem uma série de elementos aqui que demoramos 5 meses para poder prepará-los, né? No dia 28, terça passada, nós apresentamos o projeto ao público num evento no Teatro Armando Nogueira, ali no Museu do Futebol, no Pacaembu. E no dia seguinte, nós entregamos ao Parque São Jorge
ao presidente do conselho e ao presidente executivo do clube, Romeu Tumi e Osmar Stable, nós entregamos um memorando de intenções de investimento. Nesse momento, a bola está com o Parque São Jorge, quer dizer, o clube associativo precisa nos autorizar a seguir desenvolvendo o projeto com eles. Ali, um cronograma de etapas, né? A próxima etapa agora seria o início de uma diligência, para que sejam levantadas as situações, enfim, financeiras, toda a parte de ativos e passivos do clube, né? Esse processo é um processo que demora aproximadamente 90, 120 dias. Após esse período, nós poderemos dar início ao registro da companhia que fará a captação e também ao início do período de reserva das ações. Tá? Eu diria que o ciclo inteiro é um ciclo que, se correr tudo bem, se correr rápido, é um ciclo de aproximadamente 9 meses, de 9 a 12 meses. É um filho, né? Carlos, eu não entendi. É um filho, exatamente. O torcedor do Corinthians vai negociar como essas ações? Ele vai poder comprar e vender essas ações? Haverá um home broker para ele comprar ações? Como é que isso se dará? Vamos lá, Fabio. Bom, o primeiro ponto. O torcedor do Corinthians ele vai conseguir comprar essas ações sem precisar ter uma conta em corretora. Nós montamos um processo de distribuição e de veículo, né, que permite ao torcedor comprar ação no banco onde ele tem relacionamento. Existe uma regra de bloqueio, né, um lock-up. Né, quer dizer, durante 5 anos, nem o torcedor, nem o investidor institucional, e depois a gente pode falar sobre isso, porque nós teremos 2 tipos de ações, tá? Uma para torcedores, outra para investidores institucionais, mas em ambos os casos, durante 5 anos, não é permitido a comercialização das ações. Após esse período, para os torcedores, será aberto um mercado interno dentro da SAF para compra e venda de ações com algumas regras, tá? Então, especificamente no caso do torcedor, depois de 5 anos, haverá uma liquidez moderada. Né? Quer dizer, ele não pode também, depois de 5 anos, vender 100% das ações dele. Ele tem um limite de venda de 20% das ações por ano. Tá? Então é isso. Para o torcedor, ele vai, depois de 5 anos, negociar essas ações, se ele quiser vender, dentro de um mercado balcão, um mercado interno da SAF, e ao investidor institucional será permitido a ele uma saída secundária, eventualmente até através de bolsa de valores. Carlos, você já levantou o tamanho da encrenca? Qual é o volume de recursos que vocês precisam levantar para o Corinthians voltar ao lugar que merece? Olha, Amaury, nós temos os dados que são apresentados publicamente pelo Corinthians através dos balanços, né? Hoje a dívida do Corinthians ela está estimada em 2,7 bilhões, a dívida líquida do Corinthians, né? Nós estamos mirando uma captação de 2,5 bilhões, valor que estimamos suficiente para que nós equacionemos as dívidas e podemos ter caixa suficiente para fazer os investimentos necessários. Apesar de mirarmos 2,5 bi de captação, nós estamos sugerindo no projeto que a partir de 1,6 bilhões nós também consigamos viabilizar o projeto. Tá? Até porque, com o capital na mão, nós conseguiremos fazer boas negociações e quitar boa parte dessa dívida com um desconto considerável. Tá certo. Muito obrigado pela sua participação aqui. Eu acho que a gente vai te receber ainda pelos próximos meses, né, até esse filho nascer, para entender mais sobre a Safiel. Muito obrigada, viu? Obrigado, Carlos. Obrigado, Carlos. Obrigado, Fernanda. Obrigado, Amaury. Obrigado, Fábio. Estaremos sempre à disposição. Valeu. Tchau, tchau. É um desafio, Tchau, tchau. né, amigos? Desafio até porque bem torcedor grande. a gente sabe também que pode, né, ser volátil ali. E, enfim, vamos ver como que isso vai funcionar se vier à prática mesmo, né? Porque não tá fácil para ninguém. Então, gente, já que a gente falou de coisa séria, vamos rir? Foi o que a gente fez há pouco com o Marcelo Madureira e a gente volta a fazer agora com ele também. Vamos lá?
Hoje a gente tem coisa boa, viu? Eu vou colocar agora na conversa o amigão Sérgio Almeida. A gente faz uma substituição aqui, entendeu? Do Madureira para o Sérgio Almeida. Vai dar a letra com a ajuda aí dos nossos amigos do estúdio. Já tá aí, Sérgio, muito bem-vindo. E aí, o que você manda para hoje? Tudo bem, Fernanda? Saudações. Um final de semana agitado aí nos gramados, como vencendo aí essas retas finais de campeonato. A gente começa com uma que aconteceu aí em São Paulo ontem, no jogo que abriu a rodada de domingo, a vitória do Corinthians por 2-0 sobre o Grêmio, mas o que chamou a atenção foi a volta das organizadas do Corinthians aos estádios, uma festa muito grande pelas ruas de São Paulo, que viralizou aí nas redes sociais e que a gente mostra para vocês agora. São imagens aí impressionantes, né? Muita gente mesmo, uma grande festa, e parece que isso se refletiu dentro de campo, né, Fábio? Porque mais uma bela vitória do Corinthians. Então, é interessante que dentro do estádio, assim, essa galera toda entrou lá dentro e eles estavam um pouquinho mais calmos lá dentro. Eles fizeram, eu acho que até era uma nota meio irônica ali, eles soltaram balões negros no céu na hora de começar o jogo, assim, meio que, obviamente, uma crítica ao tempo em que foram expulsos, com razão, diga-se de passagem, né? A Gaviões da Fiel foi punida porque, né, soltou aqueles luminosos que são proibidos, enfim, então foi punida. Agora deixa eu te perguntar, na final Fábio, contra o Palmeiras, né? Você já pulou abraçadinho assim em estádio? Ou eu faço poropopó todos os jogos, eu vou com meus filhos e faço, eles riem, porque o meu joelho ali, a idade, né, mas eu faço. Faz o poropopó. Então Um tá dia, bom. se eu tiver coragem, não sei se eu terei, eu trago um vídeo aqui e mostro. Fazendo poropó. Mostra. Tá combinado, Tá então tá prometido. prometido. Mostra. Ganhando um Maravilha. título tem que trazer. Mostra. Madureira entregou o Fábio, agora ele está soltinho, é isso aí. De São Paulo, a gente vem aqui para o Rio de Janeiro, o jogo que fechou a rodada de ontem, em São Januário, o Vasco recebeu o São Paulo, com essa presença ilustre aí, o técnico da seleção brasileira, Ancelotti, que aproveitou ali a presença à noite na Colina Histórica para degustar um vinhozinho, provavelmente português ali do próprio restaurante do Almirante. Amaury, você acha que ele conseguiu saborear também a partida que ele assistiu? Acho que não, viu, Sérgio? A partida foi ruim, né? O Vasco controlou bem o começo do jogo, depois o São Paulo achou um gol num pênalti ali meio duvidoso, né? Mas os dois times são bem medianos, para falar a verdade. Sobre o Ancelotti, Sérgio, ele, como bom apreciador das coisas boas da vida, não ia dispensar um vinhozinho, né, numa partida de futebol. Mas eu acho que ele poderia ter escolhido outro jogo para essa partida, para avaliar ali novos jogadores potenciais convocados para a seleção. Ou jogo nenhum, né? Ou Podia jogo tomar um vinho nenhum, e pronto. podia tomar um vinho. Era melhor. É que vinho vai muito bem com bacalhau, gente. Isso é verdade. Fechando aqui, ainda relacionado a esse jogo, né? Marcou ali o final de uma sequência de 4 vitórias do Vasco, né? O clube buscava ali a sua 5ª vitória. Nós tivemos aí na semana passada o Vaz Cabelo, aquele torcedor que fez uma promessa que cortaria o seu cabelo após essa sequência de 4 vitórias. Ele cortou e apareceu aí nas redes, gente, para dizer que a culpa da derrota não é dele, não. Curiosamente, a gente encontrou também um outro torcedor, esse inglês do Man United. A promessa dele é um pouco mais ousada. Ele requer 5 vitórias consecutivas. E vocês vão ver aí que a situação dele também já começa a se agravar. Solta os GTs aí, por favor. Eu sei o que você está pensando. Eu sei muito bem o que você está pensando. Mas eu não tenho nada a ver com a derrota do Vasco pelo São Paulo. O time estava jogando bem e começou a substituir, ferrou o time. Eu tô sem cabelo. Day 14, day 19, day 22, day 25, day 29, day 33. Day 394 of not cutting my hair until Man United win 5 games in a row. É isso aí, gente. Agora, já pensou se a moda pega? Esse final de campeonato aí, o pessoal querendo subir, um pessoal lutando para não cair, times querendo ser campeões. Fernando, e se a moda pega, como é que fica? Cabelo, né? Quem quer tirar. Por que a gente tá falando de cabelo aqui? Qual a ideia? Mas tudo bem, mas a questão é que já teve até torcedor apanhando ali em estádio por causa dessa mania de deixar o cabelo crescer. Tem que tomar cuidado aí para não ser alvo, né? Ficou bem o vascaíno carequinha, vai, ficou. Ficou bem.
Tá Também a certo. promessa dele era mais simples, né? Eram 4. Se fossem 5, ele provavelmente estaria aí no mesmo desafio do colega inglês. Olha só, o estádio tá E aí, cabeludo. São Januário dessa forma aí. Melhor não, né, gente? Sérgio, muito obrigado, viu? A gente se encontra na semana que vem. Muito obrigado, gente. É sempre um prazer. Até a próxima. Tchau, Sérgio. Valeu. Até. Bom, pessoal, temos agora a última convocação do ano de Carlo Ancelotti e a gente vai passar agora para vocês. Vou até pedir para a gente ir comentando junto, né? Porque essa convocação foi baseada até mais nos times brasileiros, ele que estava observando bem de perto aqui nos jogos no Brasil. Então vamos lá. De goleiros, a gente tem o Bento, o Ederson e o Hugo Souza do Corinthians. Zagueiros, Alexandro, Danilo do Flamengo, Alexandro também do Flamengo, Caio Henrique do Mônaco, Militão Real Madrid, Fabrício Bruno Cruzeiro, Gabriel Magalhães do Arsenal, Luciano Juba do Bahia, Marquinhos do PSG, Paulo Henrique do Vasco e Wesley da Roma. No meio-campo, Andrei Santos, o Chelsea, Bruno Guimarães, Newcastle, Casemiro, Manchester United, Fabinho do Al Ittihad, falei certinho? Falou certinho. É difícil esse aqui. Paquetá do West Ham e os atacantes, Estevão do Chelsea, João Pedro, Chelsea também, Luiz Henrique do Zenit, Matheus Cunha do Manchester United, Richarlison do Tottenham, Rodrigo do Real Madrid, Vini Júnior também do Real Madrid e Vitor Roque do Palmeiras. Só falando os times dos goleiros, o Bento Al Nassr, Ederson do Fenerbahçe e Hugo Souza, como disse, do Corinthians. Mais jogadores que atuam no Brasil. Mais jogadores que atuam no Brasil, interessante, né? O Ancelotti, ele não queima jogador, né? Ele convocou o Fabrício Bruno, ninguém esperava. O Fabrício Bruno falhou nos 3 gols que o Brasil tomou contra o Japão e ele convocou o cara. Né? E também demonstra que ele está, de fato, vendo o futebol brasileiro, não focado só na região sudeste, digamos assim. É a segunda vez que ele convoca um jogador do Bahia, né? Sim. Que é bastante interessante. A convocação do Vitor Roque, que é mais do que justa, está sobrando no futebol brasileiro. Né? Agora, eu acho que tem uma questão assim, claro que qualquer jogo da seleção brasileira agora próximo da Copa será importante, mas acho que os últimos jogos desse ano são meio que teste. Então, assim, esses nomes que ele está chamando, alguns são confirmados, certeza absoluta. Muitos não serão. Outros ele está chamando meio que para testar e nem testar, assim, são nomes que ele está levando assim, apenas para dar uma última olhada. Tem jogadores que eu acho que não estarão na Copa do Mundo. Hugo Souza, por exemplo, esse é uma grande dúvida. Ele falhou, né, num dos gols. Também falhou, é verdade, contra o Japão. É um excelente goleiro, mas talvez, assim, ele é um clássico pegador de pênalti, né, um goleiro imenso. Pode ser que ele seja levado para a Copa do Mundo com essa única missão. O Fabrício Bruno, que eu acho que é um bom jogador, mas talvez não seja um jogador de Copa do Mundo. Talvez seja uma última chance. Ele não iria queimar agora, deixar de chamá-lo. Chamou, acho talvez... que pode ser uma situação política também do Ancelotti, até mesmo com os clubes, para trazer esse torcedor brasileiro. Exato. Agora, o Vitor Roque é uma convocação, acho que mais do que merecida. Ele é muito forte, ele é goleador, finalizador. Veloz. Jovem, enfim, né? Jovem. Então, ele já teve algumas experiências, não foi bem sucedido na seleção brasileira, mas é um jogador que, assim, no mínimo é um excelente banco, é um jogador perigoso. E o último ponto que chama a atenção é a não convocação do Neymar, né? Neymar fora mais uma vez. O Neymar só voltou ontem, né, a jogar, mas assim, lá no primeiro programa eu falei que ele não ia chamar o Neymar. Por enquanto eu estou acertando. Mas eu não pode sei ser. Sim. Tem tempo ainda. Se fosse a última convocação hoje, eu acertaria. É a última convocação do ano, mas a gente sabe que março tem mais, né, no ano que vem. E a gente vai acompanhar também essa convocação que é para jogar contra times africanos, né? Só que lá na Europa. Isso. A gente vai trazer também esses assuntos. Encerramos o programa. Que programa, hein? Foi bacana. Muito legal. Muita coisa. Foi divertido hoje. Rendemos. Muitas risadas. Então, e descobriram para que time eu torço. Descobriram para que time você torce. A gente vai ser bonzinho, a gente vai continuar maquiando aqui para você, tá? Ótimo, beleza. Porque o jornalismo é importante. Tá bom. Né? Então, gente, vou me despedir de vocês e semana que vem a gente tá junto nessa. Fechou? Legal. Até Obrigado. A próxima. Então tá bom. Então Tchau, até Fernanda. a próxima. Você é nosso convidado. A gente está te esperando na segunda-feira.
quarta-feira que vem em todos os canais de Veja Mais. Até lá!